Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo. Mais uma vez, estamos conversando com vocês, com muita alegria. E para iniciarmos a nossa atividade neste momento, nós convidamos a todos a elevarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para darmos início à nossa atividade. Deus, nosso Pai, estamos neste momento, Senhor, nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, dos bons amigos espirituais, do coordenador espiritual dessa instituição, dos nossos anjos guardiões, pedindo, Pai, a proteção e o amparo para esta atividade que vamos desenvolver. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco. Que assim seja. Queridos amigos, queridas amigas, nós hoje vamos conversar sobre a última obra que lançamos, que é justamente esta obra, né? Jesus, modelo e guia. Jesus, mestre, modelo e guia. E vamos conversar sobre os motivos que nos levaram a escrever sobre a vida de Jesus. Naturalmente, que nestes 50 anos que atuamos na área da evangelização espírita infanto-juvenil, sentíamos muita falta, né, de uma obra mais objetiva, né, que nos falasse sobre o Mestre, né, que falasse sobre a importância dessa personalidade para a nossa evolução aqui no planeta Terra. E esta necessidade de resgatar essas informações, fomos guardando por muito tempo. E a questão de uns 10 anos atrás, então, tomamos a decisão que seria o momento, né, de começarmos a escrever sobre a vida de Jesus para termos, né, na evangelização espírita infanto-juvenil uma obra concisa, objetiva, bem clara sobre o Mestre, né? E pensando, então, também pensando para uma obra que auxiliasse o evangelizador, auxiliasse os evangelizantes adolescentes e jovens, auxiliasse os pais, enfim, os adultos, né, a compreender melhor, né, a personalidade extraordinária de Jesus, esse homem mais extraordinário que esteve entre nós. E que nós sabemos, né, que é o espírito responsável pela evolução da humanidade aqui da Terra. Deus delegou a Jesus, que já era um espírito angelical, há milênios e milênios atrás, a incumbência de administrar espiritualmente essa escola, esse planeta Terra, que o próprio Jesus, com as suas equipes de luz, de harmonia, com os espíritos angelicais, organizou todo esse espaço físico, vamos dizer assim, que é o nosso planeta, e foi tornando ele, por milênios e milênios, adequado à reencarnação de espíritos que vinham, né, para evoluir. E Jesus, então, assume essa tarefa, né, de nos trazer essas questões. E quando nós fomos escrever o livro, nós pesquisamos muito, buscamos em muitas fontes religiosas, não religiosas, a história oficial, e uma das fontes mais assim, importantes que temos encontrado para trabalhar sobre essa questão são as informações que a Amélia Rodrigues nos traz através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. A Amélia resgata essa passagem de Jesus sobre nós, mas especialmente os 3 últimos anos de Jesus, né, dos 30 aos 33 anos, quando ele culmina a sua tarefa, né, quando ele culmina de nos trazer o seu evangelho de luz. E no Gólgota, né? Então, o que significa toda essa questão? Buscamos em outras obras também resgatar como é que foi a infância de Jesus, como é que ele veio, como é que foi a sua infância, né? Como é que foi a sua adolescência, até chegar aos 30 anos, quando ele escolheu, né, o grupo de apóstolos, naturalmente
que, à medida que a gente vai se esclarecendo, e muitos de nós fizemos isso já com muita clareza, né, nós vamos percebendo que a vinda de Jesus há 2000 anos atrás aqui na Terra, ela representou um momento culminante em que que estava previsto esse advento do Mestre, né? Mas uma equipe imensa de luz, de espíritos iluminados, ajudaram Jesus a se preparar para este momento, né? E o Mestre, então, se prepara, de acordo com as informações que a espiritualidade superior nos passa, né? O Mestre se preparou por cerca de 1000 anos na nossa contagem de tempo aqui na Terra, para adensar o seu perispírito, para conseguir ter um corpo físico, adentrar no planeta na forma física dentro das leis naturais. Não houve, ele não abrogou as leis. Então, no primeiro capítulo do livro, nós trazemos como é que era a Palestina na época em que Jesus veio até nós, há 2000 anos atrás. Como é que era a Palestina, né? Então, e para que a gente pudesse compreender a situação social, política, social, religiosa da época, né? Daqueles acontecimentos. Então, nós vamos compreendendo, a partir dessa pesquisa, e que a gente posta ela no primeiro capítulo do livro, que a sociedade hebraica, a sociedade judia, né, na época de Jesus, ela é dividida em partidos, vamos dizer assim, em grupos sociais, né? Dentre eles, um dos que mais se destacava na questão de superioridade, né, na sociedade eram os fariseus, que eram os grandes religiosos da época, né, e que ficavam no templo de Jerusalém. Jerusalém era a capital, né, da Palestina, e lá estava centralizado o templo de Jerusalém. Todos os judeus, em determinadas épocas do ano, tinham que se dirigir para o templo. Ali é que todos iam, né, fazer os seus rituais, as suas oferendas, e isso era um sentido quase que obrigatório, né? Então, os fariseus que se preocupavam muito com a parte externa, né, com o ritual, com o exterior, até com os recursos que advinham, né, que eles retiravam, porque todos tinham que pagar impostos para o Templo de Jerusalém, tinham que pagar o dízimo, né, tinham que oferecer sempre, né, muitas oferendas para o templo, e que propiciava justamente o sinédrio, que era composto pelos fariseus e pelos saduceus. Então, os fariseus, eles se preocupavam com o rigorismo da aplicação da lei, mas da lei mosaica, que já tinha sido alterada. Na verdade, Moisés deixou claro, 1500 anos antes da vinda de Jesus, ele deixou claro nos 10 mandamentos qual é que é como nós devemos proceder. Qual é que é a lei divina? Está registrado nos 10 mandamentos. Depois, Moisés escreveu mais 5 livros que fazem parte do Velho Testamento. Mas muito simples. Os originais, inclusive, eles não foram respeitados, né? Foram sendo alterados. E só ficou na íntegra, né, da lei divina, na primeira revelação trazida por Moisés, os 10 mandamentos, e que representa o roteiro que nós temos que seguir, não resta a menor dúvida. Mas os fariseus e os saduceus, as duas classes sacerdotais judaica, acrescentaram a estes 10 mandamentos, vamos dizer assim, essas 10 regras extraordinárias, eles acrescentaram mais de 600 regras diferentes. Então, as normas que o povo, né, judeu tinha que cumprir, as regras eram imensas, muitas questões dificílimas, né, e contraditórias em relação aos 10 mandamentos, porque não representava a ideia de Moisés em absoluto, né?
Então, toda vez, aí nós colocamos até também no registro, né, que se fez, que toda vez que há essa informação nos 5 livros do Deuteronômio, no Levítico, Números, dos livros que são considerados como da escrita de Moisés e que já foram totalmente alterados e adulterados, eles contradizem os 10 mandamentos. Então, muitos pesquisadores colocam que toda vez em que há a frase, né, e Deus disse a Moisés, não tá errado, aí já é acrescentada, né, já é uma informação que foi acrescentada. Então, os fariseus tinham esta preocupação de domínio religioso e exploração também do povo, né, porque tudo tinha, toda oferenda, todo o ritual do templo tinha uma oferenda, né? E também a outra classe judaica, que era muito importante, os saduceus, que eram os aristocratas da época, né? E esses estavam num grande conúbio com Roma. Roma dominava o mundo conhecido da época e, inclusive, dominava também a Palestina. E os saduceus tinham, né, ligações políticas muito fortes com os romanos, porque isso eles interessavam, eles eram riquíssimos, possuíam, né, grandes propriedades, mas eles eram indiferentes ao povo. Então, tanto fariseus quanto saduceus eram indiferentes ao sofrimento do povo, né? Eles não levavam isso em consideração. Já havia uma outra classe também na Palestina, né, que eram os zelotes. Esse grupo de zelotes eram fiéis cumpridores de Moisés, da lei mosaica, e ferrenhos contrários a Roma. Então, seguidamente, estavam fazendo levante para buscar libertar de novo o povo judeu do domínio romano. Havia uma outra classe também muito importante, que eram os essênios. Os essênios, eles viviam isolados. Estes, sim, eram fidelíssimos aos 10 mandamentos de Moisés. Eles, inclusive, possuíam os escritos originais lá nos seus santuários, nos montes, né? Eles possuíam os escritos originais de Moisés e propunham, né, ao povo judeu justamente seguir esta linha extraordinária que Moisés tinha deixado e que estava sendo alterada agora, né, na prática. Mas eles eram muito perseguidos. Então, os essênios não conviviam nas cidades com o povo em geral. Eles habitavam os montes mais altos, os lugares mais inacessíveis, para evitar a perseguição dos fariseus e dos saduceus. Então, mas eles mantinham a pureza da lei mosaica e eram extremamente caridosos e bondosos. Eles, nos seus santuários, afastados das cidades, dos vilarejos, eles produziam ervas medicinais, eles produziam mel, eles faziam pomadas, eles tinham uma rede de terapeutas, né, que se espalhavam entre o povo para ajudar, porque eles sofriam por demais por causa do povo, pelo abandono que o povo judeu vivia, que os pobres viviam, né? Então, eles procuravam se espalhar na sociedade judaica através dos terapeutas e ali eles ajudavam, né? Amparavam, curavam. Então, eles eram conhecidíssimos como terapeutas e eram respeitadíssimos pelo povo. Mas as equipes de liderança, os idosos, né, os respeitáveis, ficavam nos templos, né, lá nos santuários, escondidos e trabalhavam com afinco. E a ponto, por exemplo, num dos santuários no templo, no santuário de Moab, aonde começa o rio Jordão, as nascentes do Jordão, eles tinham o trabalho de magnetizar aquelas águas pelas preces. 70 anciãos essênios buscavam, em conexão com a espiritualidade superior,
magnetizar as águas do Rio Jordão para que elas fossem curativas, porque o povo não tinha outros recursos maiores. Então, por isso é que as águas do Jordão, né, adquiriram essa herança, né, de serem saudáveis, onde as pessoas, depois o João Batista vai mergulhar as pessoas do batismo, né, porque esta água realmente ela tinha uma potência magnética produzida pelos essênios muito forte. Havia também, entre os judeus, né, os samaritanos. Havia os samaritanos, que eram... eles não fechavam com os fariseus, com os saduceus, eles viviam à parte e nem iam ao templo de Jerusalém. Eles tinham o templo próprio, né? Então, por isso é que depois nós vamos compreender por que Jesus utiliza, né, na parábola do bom samaritano, o samaritano. Foi o que fez a caridade, o que ajudou, foi o próximo, né, daquele que tinha sido assaltado e sofrido. Então, o samaritano tinha esta característica, né? Não se submetia às orientações dos fariseus, dos saduceus e do templo de Jerusalém. Eles nem iam ao templo. Eles eram hereges, eram desconsiderados, eram considerados desclassificados, nem se misturavam entre os demais judeus. Havia também os galileus, da qual Jesus fazia parte, né, da Galileia, dessa região da Galileia, que eram considerados assim muito simples, muito até ignorantes, né, sem expressão nenhuma, eram desconsiderados, inclusive, pelos saduceus, pelos fariseus, né, mas eram muito amparados pelos essênios. Havia também uma outra classe na sociedade judaica, que eram os publicanos. Os publicanos não eram bem vistos pela sociedade hebraica, porque eles conseguiam, em asta pública, o direito de arrecadarem os impostos para Roma. Se o povo tinha que pagar, né, os dízimos, os impostos para o templo de Jerusalém, não tinha conversa, também eles tinham que pagar para Roma. Então, o povo judeu, na época de Jesus, era duplamente explorado. Então, eles sofriam muito, né? Porque viviam com muitas necessidades. E havia também a classe de famílias ricas, né? As abastadas, que tinham grandes haveres, né? E que dominavam a parte comercial toda e plantações, né? De azeitona, fabricavam azeite, e o próprio trigo. E esses, então, não queriam mudança na situação social, eles queriam continuar com seus privilégios, né? Mas nesse período, interessante, aí a gente coloca essa informação, nós colocamos no livro também, nesse período em que Pôncio Pilatos era o governador romano, né, ele, a mando de Roma, que coordenava o controle todo do povo judeu e que vivia em Jerusalém, na capital, né? Pôncio Pilatos era romano, naturalmente, e vivia ali todo com um séquito de pessoas, né, romanos, para controlar o povo judeu, para destacar o povo judeu, o que o povo fazia, né? E controlar os impostos também, né? Controlar o que os publicanos recolhiam de impostos para Roma. E nesse período em que Jesus já estava adulto, já quase aos 30 anos, é designado para ir para a Palestina, para Jerusalém, um senador romano que era muito famoso lá em Roma, né, pela sua sabedoria, por tudo que ele fazia por Roma. Era Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel. Então, e Emmanuel vai relatar isso depois, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Há 2000 anos. Então, Públio Lentulus vai para a Palestina para fazer um certo controle sobre Pôncio Pilatos, porque o
o César Romano, né, ele estava recebendo muitas informações negativas acerca da administração de Pôncio Pilatos lá na Palestina. Então, o Públio Lentulus vai com essa tarefa. Esse senador opta por ficar morando justamente em Cafarnaum, que é na Palestina, na região da Palestina. Ele não fica na capital, ele fica na Palestina. Mas ele exerce ali todas as suas funções, as viagens e tudo, para controlar como é que estava sendo administrada, através de Pôncio Pilatos, administrada a Palestina. E conta, né, no livro Há 2000 anos, né, o próprio Emmanuel relata esse momento em que ele se encontrou com Jesus, mas com toda aquela orgulho, aquela vaidade, né, de senador romano, ele não se dobrou perante Jesus, mas ele teve um encontro extraordinário com Jesus. Ele foi procurar Jesus à noite, que a sua filha, a sua filhinha, estava com uma doença muito, muito difícil, que não achavam como curar. Ela já veio de Roma com essa doença. E ele, então, vai procurar justamente ele vai procurar Jesus, porque a pedido de Lívia, a esposa de Públio Lentulus. Então, nós fomos, nas pesquisas que fomos fazendo, a gente encontrou a carta que Públio Lentulus, depois de Emmanuel, né, vai escrever para César, né, para César, Tibério César, que era o imperador romano, né? E ele vai, porque o imperador em Roma tomou conhecimento dessa figura extraordinária de Jesus, né, que estava marcando aquela época toda na Palestina, com as suas curas, com as suas pregações, com os seus ensinos, com a sua simplicidade. E Tibério César demonstrou interesse em conhecer Jesus também, que ele fosse levado a Roma, porque ele tinha esse poder, né? E aí, então, Públio Lentulus, atendendo ao pedido de Tibério César, imperador romano, escreve uma carta para ele, descrevendo Jesus, né? E essa carta depois foi encontrada em Roma, né? E diz o seguinte, né? O Públio Lentulus começa dizendo assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos, um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem mais coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. E aí ele vai descrevendo a figura física de Jesus, né? A figura física. E depois, então, ele continua. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. E aí ele continua a carta, né? Ele continua. Dizem, continua Públio, né, Lentulus, que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra
a lei de tua majestade. Sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz-se que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado afirmam dele ter recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade me ordenar será cumprido. Então, ele termina a carta, assina Públio Lenço. Então, vejamos, irmão, que existe esse documento, né, que a gente registrou no livro também, para deixar, né, isso para a posteridade, né, para a gente ver o quanto, né, essa figura foi importante. E aí, no capítulo 2, então, no primeiro, a gente descreve a realidade, né, da vida lá na Palestina na época de Jesus. E depois, então, nós vamos ver como é que era o templo de Jerusalém. Era uma coisa belíssima, imensa, né, crivado de ouro, pedras preciosas, tudo era belo no templo, era imenso, né? E para se manter toda aquela suntuosidade, era preciso muito recurso, né? Então, e o povo pobre, justamente, é que mantinha isso aí. Então, nós trabalhamos também a questão da primeira revelação. Moisés, né, que veio 3.500 anos antes de Jesus. Moisés trazendo, então, os 10 mandamentos. E Jesus explicando que não vinha alterar os 10 mandamentos, ele vinha cumprir a lei. No capítulo 2, nós trabalhamos o advento de Jesus. Então, como é que esse Espírito iluminadíssimo, com uma pleiade de espíritos também angelicais, planejou toda essa vinda. Ele teria que vir agora à Terra. Já tinha vindo Moisés, 1.500 anos, Jesus teria que vir para viver a lei de amor. Moisés deixou a lei, agora Jesus tinha que vir aplicar, mostrar o caminho, viver junto, o mestre que estaria junto com seus discípulos, com seus apóstolos, com o povo, né? Então, Jesus vem com toda essa equipe de espíritos luminares que reencarnaram antes, reencarnaram com ele, como Maria, como José, como os apóstolos, né? Que estavam já, desde a espiritualidade, acertados a virem com o mestre para deixar aqui, né, a boa nova, a nova informação, né, que nós precisaríamos conhecer. E, junto a essa situação, né, neste capítulo Advento de Jesus, então a gente coloca, né, como se deu essa estrutura toda que foi necessária para que Jesus viesse, né? E como é que foi esse advento? Ele veio, imaginemos, né? O mestre não abriu mão de vir numa família, num lar. Ele veio filho biológico de Maria e de José. Quem era Maria? Esse espírito iluminadíssimo, né? de imenso amor, aceitou esse desafio de trazer, né, a vida física, dar condições à vida física do mestre, do maior espírito que já reencarnou na Terra. José também era um espírito extremamente elevado, amoroso, né? E que aceita esse desafio, né, de vir como pai biológico de Jesus. Quando Maria tinha 15 anos, ela ficou órfã, né? A mãezinha e o pai faleceram, Ana e o Joaquim, e ela é levada para o templo de Jerusalém, junto ao templo de Sião, aonde iam as jovens, as meninas e jovens desamparadas, para se prepararem, para formarem futuramente a família. Isso era uma organização judaica extraordinária. A estrutura da família e a mulher tinha um papel muito importante. Então, Maria foi jovem, adolescente, com 15 anos, para o templo, onde ela aprendeu a lei, a Torá. Ela aprendia canto, ela fazia parte do coral das jovens,
para os rituais que ali aconteciam. Ela aprendeu ofícios manuais, trabalhos, né? Tecelagem, bordado, costura, enfim, tudo que uma senhora, uma dona de casa precisaria no futuro. Essas moças, essas meninas e jovens eram preparadas pelas viúvas judaicas que se vinculavam ao templo para preparar essas jovens, né, para serem futuras donas de casa, serem futuras mães, futuras esposas. E depois, então, quando muitas vezes o jovem, na idade casadora, ia até o templo para escolher e convidar, enfim, a pretendente ao casamento. Isso aconteceu com José. José já tinha 35 anos, estava viúvo do primeiro casamento, recentemente viúvo, tinha 5 filhos, né? A sua esposa Débora havia falecido, e ele precisava ter uma esposa nova para que coordenasse o seu lar, ajudasse a criar os seus filhos, porque o menorzinho tinha só 2 aninhos. Então ele vai ao templo, claro, a toda, certamente, esse aparato espiritual desse encontro, né? E Maria aceita. E um dos sacerdotes do templo era tio dela, é o que faz, inclusive, o casamento, né, dos dois. Maria tinha 17 anos, quase 18, quando casa com José, que tinha 35. E eles, então, vão para Nazaré. É muito lindo as descrições que a gente vê entre os textos essênios ou nos manuscritos do Mar Morto ou outros, nos Harpas Eternas, que é um trabalho extraordinário também que nós pesquisamos. Então, Maria vai para o lar de José, que era carpinteiro, que já tinha sua oficina, né? Ele era muito honrado em Nazaré, pequena cidade da Galileia, né? Distante 130 quilômetros de Jerusalém. Maria vai com José para lá, assume o seu lar, assume as crianças como uma segunda mãezinha. Contam a alguns escritores que foi uma felicidade extraordinária. Aquela mãe, né, tão meiga, tão carinhosa, né, veio assumir aquele grupo de 5 crianças. E Maria engravida. Mas naquela vibração extraordinária, imaginemos receber esse espírito de luz iluminadíssimo, né? Que tinha já se preparando há muito tempo para poder tornar o seu perispírito, né, adaptável a um corpinho físico, né? E então o lar de José era um verdadeiro santuário de luz, e Maria tinha esse contato com a espiritualidade, narra aquela cena, né, de que o anjo Gabriel se manifestou para ela. Tudo isso provavelmente acontecia, e até com mais naturalidade. Mas Maria conseguia dar conta das suas atividades do lar e, segundo alguns relatos, com extrema felicidade. E José, percebendo, né, que ela tinha tanta sensibilidade, quando se aproximou de ocorrer o nascimento, se completar o período da gravidez, ele toma a decisão de levá-la até Belém, aonde ela tinha uma tia, irmã mais jovem da sua mãe, a mãe já tinha desencarnado, mas a tia Sara ainda estava lá, morando lá. Era casada com Alcana, um tecelão lá de Belém. E José, então, leva Maria, faz esse percurso, né, de 120, 130 quilômetros numa caravana, e leva Maria até Belém, que distava 10 quilômetros de Jerusalém, da capital. E lá, então, Maria dá à luz, e ocorre naturalmente todas aquelas visualizações da espiritualidade, a luz, a energia, os pastores percebem. Tudo isso é perfeitamente compreensível, né? Porque reencarnava no planeta Terra o espírito iluminadíssimo de Jesus, né? O governador do planeta.
E isso tudo foi mexendo muito em Belém, e aí se cumprir as profecias todas que eram feitas já há 600 anos, que seria em Belém que o Messias viria, né? E o Messias era esperado pelo povo judeu. Então, a gente descreve a situação, conforme a gente foi pesquisando. Depois, os reis magos, realmente, esses sábios do Oriente vieram, porque eles estudavam os astros, a astronomia, e sabiam que naquela conjugação astral seria o momento da vinda do Salvador do mundo, do Messias. Aquela situação do rei Herodes, que era o rei judeu, né, que ele fica indignado quando ele toma conhecimento que havia nascido o futuro rei dos judeus, e ele se sente abalado no seu poder. Como ele não conseguiu descobrir, nesse ínterim, José e Maria, segundo as pesquisas que fizemos, já tinham voltado para Nazaré. Jesus já estava com quase um aninho quando eles retornaram para Nazaré. Maria assumiu o lar, e José também recompor a família, né, que ele havia deixado com uma cunhada, as crianças. Então, e aí que Herodes se dá conta que os seus mandatários, os seus soldados, não haviam encontrado essa criança, não haviam encontrado. Então, ele baixa o decreto de que todas as crianças tinham de que menos de 2 anos, nascidas naquela região, tinham que morrer. Essa tragédia realmente aconteceu. E aí, então, Maria e José, que já estavam em Nazaré, são avisados que tinham que sair, né, que sumir. Então, há aquela hipótese que teriam ido para o Egito, mas há uma outra hipótese também bastante viável, que eles teriam ido para o Monte Moab, no santuário, para o Monte Líbano, em Líbano, num santuário essênio, e lá permaneceram por 5 anos, até a morte de Herodes, do rei Herodes. E aí, então, que eles retornam. Quando Jesus retorna para Nazaré, já está com aproximadamente 7 anos. E aí que a gente vai descrever, então, a infância e a adolescência de Jesus no livro, que é o capítulo 3. Como é que foi essa infância, né? Como é que foi essa adolescência? Tem nuances muito lindas, né? Em Ramatiz, no Sublime Peregrino, em outras obras que nós estamos pesquisando, sobre como é que foi essa infância, né? Essa criança que era fora de série, né? Mas que seguidamente tinha que buscar a natureza para se refazer, aos 7 anos, principalmente, quando ele começou a fazer mais assim individualização, ele sentia muita necessidade do contato com a natureza. Então, mesmo como uma criança normal, com as brincadeiras, ele sentia necessidade de se recolher, né, junto à natureza, se refazer, depois voltava para as atividades, para as brincadeiras. Conta Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, do médium Hercílio Mais, que ele colaborava muito com a mãe, né, com os irmãos, mantinha a horta, ajudava no pomar, nas árvores frutíferas, ajudava o pai na carpintaria. Então, assim, e se destacava na infância muito por essa docilidade e por esse espírito firme de justiça, né, de combatendo o erro. Já na adolescência, há descrições, né, em muitos textos, de quanto ele já era caridoso, de quanto ele ajudava, junto com o Razan, da sinagoga de Nazaré, o quanto ele ajudava as crianças abandonadas, né, os pobres, o quanto ele procurava amparar, e organizando esse trabalho, né? Depois, nós vamos ver que ele vai crescendo, né? E na fase adulta, né? Então, Jesus adulto, que é o capítulo 4, né? Nós vamos ver que ele, nesse capítulo 4, nós começamos com a idade dele de 23 anos, quando o José falece, quando o pai, né, José, morre, e seu irmão Iosselim também.
que era um irmão que ele tinha muita afinidade com esse irmão, né? E aí, então, nessas alturas, né, ele assume, inclusive, a capitania do pai, ajudando a mãe a manter ali o lar, mas ele já é conhecido como profeta, porque ele faz curas, ele ajuda, ele ampara, ele viaja, né, ele vai em busca de auxílio, né, que ele tanto precisa, né? E ele vai, então, o próprio Sinédrio, os fariseus, os saduceus já tinham se dado conta que ele era o Messias, mas não concordavam, porque eles esperavam que o Messias nascesse lá nas famílias aristocratas, junto ao Templo de Jerusalém. Eles tentaram, inclusive, levar Jesus para transformá-lo em doutor da lei. Ele nunca aceitou, o mestre nunca aceitou essa hipótese, né? E as poucas vezes que ele foi ao templo, ele percebeu que não era a casa do pai. Não podia ser daquela forma, né? Então a gente descreve muitas coisas em que isso aí vai acontecendo, né? E o alto clero, como nós dissemos, tentou levá-lo, né, para ele se tornar um doutor da lei, e ele não aceitou. Mas quando ele chega aos 30 anos, que ele convida os apóstolos, e aí então é o capítulo 5, né, que ele vai convidar os apóstolos, é quando ele vai trazer o Sermão da Montanha. É muito lindo o Sermão da Montanha, né, da fonte que nós pesquisamos e trouxemos, né? Então, ele já tinha reunido o grupo dos 12 apóstolos, né? E um dia, uma tarde, junto ao lago de Genezaré, porque Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para ser o centro, vamos dizer assim, a sede do seu trabalho. Não foi em Nazaré, que era distante um pouquinho de Cafarnaum, mas tudo na Palestina. Então, quando ele está justamente em Cafarnaum, junto aos pescadores, junto ao lago de Genezaré, descansando, né? Pedro vem à procura dele e explica que havia uma multidão que o estava procurando, uma multidão vinda de muitos e muitos lugares, e que Jesus fosse conversar com eles. Pedro não sabia nem o que fazer. E aí, então, Jesus sai do seu descanso, ele estava descansando no barracão dos pescadores, e ele sai e encontra aquela multidão, gente que vinha de tudo que era lado. Eram cerca de 5.000 pessoas, de várias regiões diferentes. Então, aí eles contam, né, que ele sobe num pequeno monte que havia à beira do lago de Genezaré, e aí ele fala com aquele povo, né? E pede que eles se assentem, né, na relva, na encosta. Ele assenta-se numa pedra, e aí então ele fala: ribeirinhos do mar da Galileia e moradores de toda a região vizinha, que haveis caminhado longas distâncias para chegar até aqui, bendigo as vossas dores, que desta sorte vos arrastam até a divina misericórdia, e vos digo, aí que vem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados vós, os pobres, que não maldizeis a vossa pobreza e tirais dela o tesouro do sofrimento. Vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que chorais em silêncio, oprimidos pela aflição, porque ao vosso lado chega a consolação. Bem-aventurados vós, os mansos, que amais a paz e a concórdia, porque o amor será na terra a vossa herança. Bem-aventurados os que tendes fome e sede de justiça, porque vereis resplandecer para vós até a saciedade. Havereis resplandecer para vós. Bem-aventurados os que tendes o coração misericordioso, porque alcançareis a abundância de misericórdia divina. Bem-aventurados os semeadores de paz entre os homens, porque sereis contados entre os filhos de Deus. Bem-aventurados os que tendes puros e simples o coração, porque vereis a Deus.
em tudo quanto vive na criação universal. Bem-aventurados que padeceis perseguição por causa da verdade e da justiça, porque vosso é o reino de Deus, suprema verdade e suprema justiça. E Jesus, então, explica neste momento, né, para aquela multidão que a dor é uma emissária divina que nos ajuda a nos redimir, né, perante Deus. E vamos, então, percebendo, né, queridos amigos e queridas amigas, que o quanto nós temos responsabilidade de questionar, né, estudar sobre Jesus, viver com ele, compreender a sua vida, né, nos mostrar o quanto é importante tudo que ele nos ensinou. E depois nós vamos ver que, com base na Amélia Rodrigues, que um dia Pedro perguntou para ele, observando assim, que cada vez que, depois que a multidão toda saía, que ele já tinha feito as curas, que ele já tinha pregado, que iam para tudo que era lado, Jesus sempre depois procurava um lugar na natureza, um lugar onde ele pudesse ficar a sós. E ali ele orava. E os apóstolos observavam de longe, respeitavam, né? E um dia Pedro perguntou para ele, mas, mestre, por que tu oras tanto? Que necessidade tu tens tanto de orar? Aí Jesus explica para ele, né, que a alma tem mais necessidade de prece do que o corpo de pão. Então, se nós, o corpo pede pão quando fica com fome, mas a alma tem necessidade de prece, né, de luz, de harmonia. Então, Jesus vai trabalhando essa questão, né, com muita clareza, e a gente vai colocando alguns momentos, né, no livro sobre essa questão. Mas no capítulo 6, nós trabalhamos sobre o Consolador Prometido. Nesse capítulo é interessante porque como é que se dá essa situação, né? Certa feita, a gente inicia o capítulo 6 dessa forma, né? Que está registrado em Mateus 16, 13 a 20. Jesus e os apóstolos, quando eles estavam se dirigindo a Cesareia de Filipe, no momento que eles pararam para descansar, Jesus aproveitou para indagar para eles, né, o que diziam as pessoas, quem é que ele era. O que dizem de mim? Perguntou ele para os apóstolos, né? Bom, os apóstolos então explicaram, né? Que uns diziam que ele era João Batista, que outros diziam que ele era Elias, ou Jeremias, ou um outro antigo profeta. Então eles foram conversando e dizendo o que o povo achava. E aí Jesus, incisivo, pergunta, né? E vós? Que dizeis que eu sou? Aí Simão Barjones respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Barjones, porque a ti não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, vejamos aí a importância dessa colocação de Mateus, né, que Jesus faz. Que pedra é essa? Porque Simão, depois ficou conhecido Simão Pedro, na verdade, nessa ocasião em que Jesus dá o cognome de Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra seria erigida a Igreja de Jesus. Que pedra é essa? Então, a gente vai trabalhar aqui no livro esta tese, né? A pedra da mediunidade. Quer dizer, Pedro mediunicamente recebeu a informação correta de quem era Jesus. E Jesus, então, explica que é sobre a mediunidade que a igreja dele seria erigida, né? Então, interessante a gente observar que depois, na terceira revelação, 1800 anos depois, quando Allan Kardec chega, é sobre a mediunidade. A terceira revelação vai ocorrer sobre esta pedra, a pedra da mediunidade. Então, nós vamos compreendendo
o quanto é importante essa situação, né? Da pedra da mediunidade. E Kardec vai resgatar o Evangelho de Jesus, o Evangelho na essência, porque nesses 2000 anos muitas alterações foram feitas, foram acrescentadas, foram distorcidas, e Kardec resgata, né? Resgata dos evangelistas, dos 4 evangelistas, a essência moral do ensino de Jesus e escreve o Evangelho segundo o Espiritismo através da mediunidade. Então, nós vamos vendo que essa pedra, né, ela vai ser a base da terceira revelação. E não é aquele Pedro que se transformou no primeiro Papa, e nem a pedra dos templos do Vaticano que refletem essa palavra de Jesus. Significa que é em cima desta capacidade extraordinária que o ser humano tem de sintonia, de ligação com a espiritualidade, e alguns em maior ou menor grau. Então, é a mediunidade que vai ser a base do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e que nos chega com muita clareza, não só através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, mas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Também do Céu e Inferno e a Gênese. Mas é importante que a gente se dê conta, né, de que tudo isso, como é essa situação. Então, o nosso livro, né, Jesus, Mestre, Guia e Modelo, a gente traz todas essas reflexões para a gente para que possamos nos preparar melhor para trabalhar com a nossa criança, com o nosso jovem, né, com os adultos também. E assim nós vamos cada vez aprendendo mais. É um trabalho modesto, muito simples, mas feito com muita pesquisa, com muito esforço. Foram 10 anos de trabalho para chegar nesse livrinho. Então, o nosso carinho a todos vocês, o nosso abraço fraterno, e rogamos nesse momento, né, Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão maior, nosso guia e nosso modelo, nosso mestre, que nos ampare, mestre, que nos ampare, envolva os nossos lares neste momento em muita luz e em muita harmonia. Que assim seja.